Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre de forma inédita, aos domingos, a partir das 7 horas da noite, e as nossas representações aos sábados, às 21 horas. E claro, você pode nos assistir em concomitância com a veiculação da TV Santa Cecília, pela internet aí para todo o planeta Terra. Basta acessar www.santaportal.com.br/TV. Uma das especializações médicas hoje, talvez das mais procuradas, porque dificilmente a gente foge deste profissional, é o campo da visão. A oftalmologia hoje é difícil a gente escapar dela. Chegou aos 40 anos, mesmo que você enxergue, passou dos 40, lá vem a presbiopia, e vem uma série de problemas que a gente pode ter na visão, e cada vez mais é importante a gente cuidar desse órgão dos olhos, né, que é uma coisa fundamental para a nossa vida. Então, pensando nisso, resolvemos trazer aqui um dos maiores especialistas no assunto, um profissional de primeira, que é o Dr. Celso Afonso Gonçalves. Ele que é cofundador da Unilaser, oftalmologista, especialista em catarata, retina e vítreo. Então, fique conosco, a gente vai fazer um programa de mitos e verdades, precauções que devemos ter, cuidados, enfim. Eu acho que é uma orientação que todos nós devemos prestar atenção no que nós vamos ter aqui com o Dr. Celso. Antes de passar a palavra, rapidinho, eu vou fazer 2 comunicados. Então, preste atenção, o primeiro comunicado vem da Seichonoye. Você já refletiu como conseguir a felicidade plena em todos os aspectos da sua vida? Você terá esta oportunidade imperdível com o ciclo da prosperidade de Santos da Seichonoye. O ciclo é orientado por diretores da Seichonoye e que são preletores preparados e profissionais bem-sucedidos, passando exatamente as suas experiências de sucesso e as formas como aplicaram essa doutrina e como obtiveram a prosperidade em suas vidas. O ciclo é realizado no Parque Balneário Hotel com todo o conforto, infraestrutura, apostila, livraria, welcome coffee e almoço no próprio restaurante do hotel. Será franqueado gratuitamente para você e seus convidados, o Welcome Coffee, e as 3 primeiras aulas, lembrando que a próxima etapa será no dia 29 de julho. Tem tempo, dá para você se planejar, se projetar. 29 de julho, que é um domingo, tá bom? Às 8h30 da manhã. Você pode se matricular ligando para o telefone da Sueli, 991469702. Por e-mail também é possível, prosperidadesantos@gmail.com, e no Facebook, Ciclo de Estudos Prosperidade Santos. O segundo e último recadinho vem do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas, tanto registradas pela Anvisa como pelo Ministério da Saúde, e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Ele tem a Clínica São Paulo, porém atende 2 vezes por semana aqui em Santos. Para agendar uma terapia ortomolecular, basta ligar no 3285-6993. Está na sua telinha aqui, 3285-6993. E o atendimento em Santos é no Smart Center, que fica na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Doutor Celso, muito obrigado pela primeira vez participar aqui do programa Fronteiras da Ciência. Muito nos honra a sua presença. Sou muito grato por isso. Que isso, eu que agradeço, Jadir. E a tua introdução acho que foi muito boa. Primeiro, falar que a oftalmologia hoje é uma das especializações mais procuradas, e dentro das residências médicas, né, quando o médico se forma, ele presta uma prova de residência em busca de uma especialização, e a oftalmologia está entre as 3 áreas mais procuradas no Brasil inteiro, e mostrando a sede pela oftalmologia que os estudantes de medicina têm. E que ninguém escapa do oftalmologista, Ninguém né? escapa.
O jovem hoje, com esse negócio de smartphone, de tablet, de uma vida muito próxima e não olha-se mais para longe, está tendo uma epidemia de miopia. E depois dos 40, como você bem colocou, a presbiopia, e aí vem na sequência mais para frente catarata e outras doenças sistêmicas também que vem aumentando no mundo. Com o aumento da faixa etária, da idade, né, a gente tem hoje uma vivência cada vez maior, estamos morrendo, né? Mais tarde, né? Está aumentando isso. Acho que no Brasil deve estar em torno de 76 anos, se não me engano, a média. 76. Por aí, né? A média, por aí, está aumentando. Isso, consequentemente, também afeta a área da saúde, né? Com certeza. E o que acontece é que a pessoa está vivendo mais, porque a medicina tem mais recursos que permite prolongar a vida, porém algumas doenças também estão aumentando sua prevalência. Um exemplo clássico que eu acho que vale a pena a gente frisar é a diabetes. Então nós temos pessoas mais idosas, mas temos muito mais diabéticos, né? E afeta a visão diretamente. Exatamente. Né? Os Estados Unidos hoje você tem 50 milhões de diabéticos nos Estados Unidos. É muita gente diabética. Tem uma estatística de quantos por cento atinge a cegueira por causa da diabetes? Aproximadamente os diabéticos não compensados e não tratados, praticamente 10% chegam à cegueira. Então o controle clínico é fundamental da diabetes, né? E a diabetes hoje é a principal causa de cegueira legal nos países desenvolvidos, junto com a degeneração da mácula, que é outra doença que aparece com a idade e com o envelhecimento. Então, na verdade, hoje eu acredito que são as duas, associadas ao glaucoma, são os maiores vilões da cegueira no mundo. E a degeneração da mácula ainda tem um horizonte grande de pesquisa pela frente. Porém, a diabetes, com a retinopatia diabética e o glaucoma, são passíveis de controle e de prevenção nas fases precoces. E é ali que nós temos que agir, nas fases precoces dessas doenças. Perfeito. Você falou em glaucoma, vamos começar mais ou menos o nosso mito ou verdade? Tá. Criança pode ter glaucoma? Pode. Existe o glaucoma infantil. Existe o glaucoma congênito, alguns bebês podem nascer portadores de glaucoma com defeitos congênitos, pegando na região do trabeculado, que é onde se faz a drenagem do líquido que preenche o olho, né? E esse diagnóstico tem que ser feito ainda, se não no berçário ao nascimento, mas logo nos primeiros dias de vida, junto com o pediatra, e o pediatra então encaminha ao oftalmologista que tem que operar rapidamente esse bebê. Existe o glaucoma infantil, e existe também o glaucoma na infância ligado ao uso de remédios. Então, alguns jovens que têm algumas doenças crônicas que precisam fazer uso de cortisona em altas doses por tempo prolongado, podem desenvolver um glaucoma secundário ao uso dessas drogas. Então, o glaucoma tem uma prevalência muito menor antes dos 40 anos de idade, mas pode atingir. Quando vai se chegando próximo dos 40 anos, o fator familiar pesa. Então, quem tem pai, mãe, avô, avó, portador de glaucoma, deve sim procurar um oftalmologista e dar uma ênfase em 3 aspectos. E aqui é importante a gente colocar, porque parece que é só a pressão do olho que importa no glaucoma, que glaucoma seria sinônimo de aumento de pressão ocular, e isso não é verdade, porque existe o glaucoma de pressão normal também. Ah, é? Olha, eu não sabia disso. Então, na verdade, quando você quer definir se um paciente tem glaucoma ou não, e ele precisa de algum acompanhamento especial, você tem que avaliar a pressão do olho, porque a maioria dos portadores de glaucoma tem aumento de pressão ocular, porém, não pode se deixar de lado o exame de fundo de olho para se ver a escavação do nervo óptico e o exame de campo visual. E agora, de uns anos para cá, de uma forma mais moderna, mas ainda mais cara para o paciente, então não é tão difundido por isso, mas a tomografia de fibras nervosas e do nervo óptico, que hoje é possível a gente fazer, e com isso a gente consegue definir um quadro de glaucoma. Não é só pela pressão do olho. Por isso que quando se faz hoje campanha de prevenção ao glaucoma, e apenas se mede a pressão do olho, as campanhas elas são falhas.
Elas podem ser válidas, porém são falhas. São falhas. Porque os pacientes, tem muito paciente que tem pressão normal e tem glaucoma. Então, a medida da pressão ocular e a avaliação do nervo óptico com exame de fundo de olho é parte da consulta oftalmológica. Então, aqui vai um ponto que às vezes existem, principalmente nas cidades menores, ainda tem aquele... em vez de eu ir no médico, eu vou na farmácia pedir um remedinho, né? Vou no farmacêutico. Isso antigamente era muito comum, hoje é praticamente inadmissível. E na oftalmologia vale o mesmo. Aquela pessoa que fala, eu vou na ótica só trocar o óculos e faço um exame de vista dentro da ótica só para trocar o grau do óculos, ele não está medindo a pressão do olho, ele não está fazendo um exame de fundo de olho e ele não está tendo um diagnóstico precoce para alguma doença que ele possa ter uma intervenção precoce e aí ter um bom prognóstico. Ter um bom resultado no final. Exatamente. Né? No campo da tecnologia, está tendo uma evolução satisfatória na oftalmologia, doutor Celso? Eu acho que isso é uma das coisas que mais nos entusiasma e mais nos faz amar a profissão. Eu estou formado já há 28 anos, estou na oftalmologia há 25 anos, praticamente 24, 25 anos que eu atuo já como oftalmologista, foram 4 anos de residência. E uma das coisas é que eu nunca parei de estudar, nunca pude parar de estudar e de me atualizar. Por quê? Porque a tecnologia está diretamente envolvida com a oftalmologia. Da mesma velocidade que os telefones celulares evoluíram daquele tijolinho que a gente usava antigamente para os smartphones atuais, a oftalmologia vem andando na mesma velocidade, na mesma evolução. E é impressionante como o nosso parque tecnológico tem que ser atualizado constantemente. E não basta o parque tecnológico, né? Eu brinco que não adianta você dar uma Ferrari na mão do Nakajima, né? de um piloto de Fórmula 1 que seja limitado. Você tem que dar uma Ferrari na mão do Schumacher, aí ela vai funcionar bem. Então, a tecnologia vem evoluindo muito, vem ajudando muito os pacientes, principalmente no diagnóstico cada vez mais precoce das doenças, mas o médico tem que estar se atualizando, se preparando para poder usar essa ferramenta. Né? Participação em congresso é muito importante. Né? Participação em congresso, atualização. Né? Eu vou te falar que uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos, anualmente, que eu acho muito bacana, você escolhe um grande centro, que você considere referência em algum setor e você combina e marca, vou ficar 15 dias, 3 semanas, então... Eu fui para Harvard, no Missanier, vou ficar 3 semanas com você, todo mundo, doutor Pinedo. E eles são super receptivos. E você, de repente, faz uma imersão de 2, 3 semanas num serviço de altíssimo padrão, volta, isso acrescenta muito. Congresso é fundamental, né? Congresso eu acho fundamental. E hoje, as revistas científicas que estão na internet e chegam no nosso e-mail e nas nossas malas postais eletrônicas diariamente, né? Então, os artigos científicos, antigamente, que você demorava, às vezes, 2, 3 meses para ter acesso a um artigo, hoje é imediato. Hoje é imediato, né? Então, a informação hoje não tem desculpa para o médico falar que ele não está bem informado. Perfeito. Né? Deixando claro, as revistas científicas, né? Sim. Não as de curiosidade, tipo super interessante, nada disso. Exatamente. Científicas, né? Nós estamos falando de revistas que trazem artigos científicos com toda uma base científica e que hoje em dia é tudo baseado em evidências científicas, com estatísticas muito bem calculadas, né? Bem sedimentadas, né? Doutor, uma coisa que a gente, de criança, eu me lembro muito bem, nós tínhamos uma televisão, não era digital, era aquela tubular, né? Então tinha o acelerador de partículas para você poder expandir e projetar na tela da frente. E os pais, a gente falavam assim, eu quando criança, falavam, moleque, não assiste a televisão de perto, que isso faz mal para a tua visão, né? Isso é fato. E na de hoje, na TV digital hoje, tem o mesmo malefício? Então, naquela época tinha, porque existia, né, uma emissão de radiação. Muito grande no campo da frente, era campo, né? Então você tinha um ângulo de abertura e você tinha uma radiação e, na verdade, não se conhecia nem se sabia o dano que essa radiação podia trazer. E nunca foi comprovado um dano real, mas existia a radiação. E tudo que emite radiação a gente deve evitar.
Esse é o fato, então, na época era uma verdade. Hoje não. Hoje as TVs de LED, elas não emitem radiação nem calor. As TVs de plasma a gente ainda tinha um problema com emissão de calor, né? Mas plasma já morreu também. Já morreu. Então hoje falando nas telas finas, que basicamente é o LED, não tem, você pode assistir de perto. O grande problema de você ficar muito perto, principalmente para as crianças, é que a vida das crianças mudou, né, nos dias de hoje. Né? Voltando na TV de tubo, você assistia a TV de tubo à noite com o teu pai, e durante o dia você empinava papagaio, você brincava na rua de carrinho de rolemã, era uma brincadeira ao céu aberto. Hoje, por violência, por mudanças na vida do dia a dia, por todo mundo morar muito em apartamento, um pouco em casa, a gente não tem as crianças não vão tanto para a rua, elas ficam muito presas dentro de casa. Até pela insegurança que se tem hoje, né? Exatamente. E hoje virou o quê nas crianças? É tablet, celular, né? O tempo todo você está olhando num visor. Num visor e de perto. Então, se você também for na TV e também ficar de pertinho, você vai, grosseiramente falando, para o público entender. Não é bem isso que acontece, mas é como se hipertrofiasse a visão de perto e atrofiasse a visão de longe. Então, para perto, a criança fica usando muito a visão e para longe quase não usa a visão. Isso é uma indução de miopia. No Japão, onde essa revolução tecnológica começou muito antes da gente, aqui no Brasil, já existe uma geração ou uma epidemia, porque na verdade não é uma doença transmissível, mas se fala em epidemia porque o número de aumento de casos de miopia é exponencial. Lá no Japão isso aconteceu há 20 anos atrás e hoje nós estamos tendo aqui no Brasil uma enorme geração de jovens míopes pela proximidade. Então, na verdade, quando os pais falam, afasta isso, olha de longe, eles estão certos, porque a gente tem que estimular a visão de longe. Então, o problema não é os componentes eletrônicos, e sim a proximidade. Exatamente. Os componentes eletrônicos, antigamente, sim, eram um problema, porque emitiam radiação. Hoje, não. Hoje, não. No caso do computador, porque muita gente trabalha com computador, então se tem uma certa proximidade também, isso prejudica muito, doutor? Prejudica. Eu falo com alguns pacientes, né, tem algumas profissões que a pessoa fala, doutor, eu trabalho 8 horas por dia na frente do computador. Aí eu chego em casa, eu mexo no WhatsApp, eu mexo no Facebook, no celular. Então ele fica às vezes 10, 12 horas por dia na frente de alguma tela. E o que você recomenda para esse profissional, já que ao lado... O exemplo que eu dou é assim, Jadir. Se você andar 5 quilômetros, suas pernas vão doer? Talvez não, né? Se andar 10 já é puxado. Se andar 20, você vai parar no meio do caminho, sentar, tomar uma água de coco para se refrescar, para poder continuar. E por que os nossos olhos não precisam descansar? Os nossos olhos têm que descansar nesse meio tempo. E só tem 2 formas de nós descansarmos os olhos. Uma é olhando para longe, para uma distância de mais de 6 metros. Eu brinco que é a pausa do cafezinho. Então você para tomar um cafezinho, vai na janela e olha o vizinho está fazendo, vai olhar para longe. Para longe. De quanto em quanto tempo, doutor? Cada 50 minutos de uso contínuo, se você fizer 5 minutos de uma atividade olhando para longe, você consegue um bom equilíbrio. Muito boa dica, hein? Porque o músculo que faz o foco longe e perto, ele fica muito contraído, a gente precisa relaxar ele um pouco. Outra forma de relaxar e descansar a visão é fechando os olhos. Só que você pode pegar no sono e perder a hora. Perder a hora. Então olha para longe. Olha para longe, que legal. Vai para a janela, né? Olha, dá uma volta no quarteirão, se puder, né? Olha a cada 50 minutos, pelo menos 5 minutos de pausa, né? Eu brinco. Essa dica é importante, viu, Qual doutor? é a cena, quando você quer uma cena de alguém que está num lugar relaxante, ela está onde? Ela está no alto de uma montanha? Qualquer fotografia, né? Que você vê e fala, nossa, que paz que isso me traz. Essa pessoa está no alto de uma montanha ou está numa praia, olhando o horizonte. Ninguém está na frente de um computador falando, nossa, como eu estou descansando. Né? Qualquer propaganda, qualquer marketing. Isso é um fato real. É um fato real, esse é real, né? Esse é real. Bom, a gente vai continuar conversando aqui com o doutor Celso, da Unilaser. Vou dar uma dica agora do Manaloa Bem-Estarim sobre psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho e permita-se olhar com ternura
para o seu maior instrumento de trabalho, claro, que é o seu corpo. A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para você se livrar de cansaço, irritação, insatisfação, aliviando dores de cabeça, peso nas pernas, desconforto nos pés, além de liberar suas costas e pescoço, em tudo mais que for necessário. Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. A psicoterapia biodinâmica é uma espécie de massagem completa. É incrível, é super relaxante, vale a pena conhecer. É do Manaloa com a Dulceli. Para agendar é só ligar no 3222-2278. Pode saber mais acessando o site manaloa.com.br e o endereço do Manaloa Bem-Estarinha na Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já, é bem rapidinho. Mitos e verdades sobre a visão, cuidados necessários. Hoje com o nosso convidado aqui, o Dr. Celso Afonso Gonçalves, da Unilaser. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico e escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais variados quadros que assolam a sociedade moderna, em especial ansiedade, transtornos, melancolia, tristeza acumulada, inclusive, pânico, depressão, fobias, vícios tais como alcoolismo, tabagismo, problemas com a obesidade, por aí vai. Dentre as várias técnicas mais utilizadas pelo Palermo estão a apometria antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele te retorna, ou pelo método mais moderno, já que nós estamos falando em modernidade, o WhatsApp, né? Facilita a vida, 99116-0195. Doutor Celso, ler no escuro também faz mal, e também ler no carro, num veículo que balança. Ó, vamos dividir. É mito ou verdade? Ler no escuro não é que faz mal, mas a gente precisa de luz. Nós temos lá no fundo do olho, na retina, né? Imagina, eu vou descrever o olho para você como uma máquina fotográfica. Parte da frente, a córnea e o cristalino, é como se fossem as lentes da máquina fotográfica. A retina lá no fundo do olho é como se fosse o memory card ou o filme, né, da máquina fotográfica, onde vai registrar a imagem. E o nervo óptico é o condutor da imagem até a central de revelação, que é o cérebro, aqui na região occipital. Então, a retina ela é estimulada por luz. Ela tem pigmentos de cor vermelha, de cor amarela, e esses pigmentos eles são estimulados pelos comprimentos de onda de luz para eles trabalharem. E a gente tem que ter uma degradação e uma renovação desses pigmentos. Fora isso, a luz também faz com que ela estimule a íris a abrir e fechar. Quando você tem mais luz, a íris fecha mais, quando você tem menos luz, a íris fica muito aberta. Então, se você ficar no escuro, lendo algo, por exemplo, um tablet que nem você está segurando, e você tiver múltiplas cores ali, e a tua pupila não fechar para controlar a entrada de luz, ela pode degradar muito desses pigmentos de cor numa velocidade um pouco maior do que eles se regeneram. Então, sim, ler no escuro não faz bem. Nós precisamos de luz e de iluminação para a leitura, tá? Então, aquele abajurzinho com meia luz no quarto que você liga e quer ler com aquela luminosidade não é o ideal. O ideal é você ter uma iluminação que venha de cima para baixo, não venha contra você também, porque essa luz vai te ofender e vai te ofuscar. E pode até te fazer mal. Então, uma luz que venha de trás para frente ou de cima para baixo, uma boa iluminação na superfície que você está lendo, desde um livro até um tablet. Então, não é bom ler no escuro. Com relação a ler com o carro andando, aí, na verdade, é um problema mais otorrinolaringológico, porque mexe com o labirinto, né? O labirinto é uma região que fica no ouvido interno e a visão tem alguma relação com o labirinto em termos de equilíbrio, e então é muito individual de cada um. Mal não faz.
Mas com muitas pessoas mexe com enjoo, mal-estar, dá um desconforto, dá tontura, mas aí é um problema porque acaba interferindo no labirinto. Então, não. Você pode ler com o carro andando, que você não vai ter descolamento de retina, você não vai ter nenhuma lesão no olho porque leu com o carro andando. Aí é mito. Perfeito, aí é mito. Aí é mito. Pessoa de olhos claros tem os olhos mais sensíveis? Eu brinco que as meninas chegam lá no consultório e falam assim, nossa, doutor, eu queria tanto ter um olho azul, um olho verde, né? Aí eu falo, vocês acham que esses olhos são só rosas? Eles têm muitos espinhos. Sim, o que determina a cor do olho é a quantidade de pigmentação que ele tem. Quanto mais escuro, mais pigmentado, quanto menos escuro, menos pigmento, mais claro. Como a pele. Do branco ao negro vai mudando por causa da pigmentação a pele. Então quem tem olho claro, olho verde, olho azul, tem pouco pigmento. Então é aquela pessoa brancona que vai tomar sol e sai vermelhona, porque ela tem pouca pigmentação. A pessoa, quanto mais melanina tiver, mais pigmento tiver, mais suporta o sol. Os olhos a mesma coisa. Então quem tem olho claro, quem tem olho verde, olho azul, é muito mais sensível à claridade do que quem não tem, porque tem menos pigmento para se proteger. E algumas doenças oculares têm uma prevalência muito maior nos olhos claros que nos olhos escuros. Por exemplo, degeneração da mácula no idoso, alguns tumores, o melanoma maligno, que é o tumor, o câncer maligno mais agressivo que tem no olho, dá muito mais nas pessoas de olho claro que de olho escuro. Hipermetropia, dá mais nas pessoas de olho claro. Então tem algumas doenças que dá prevalência maior nas pessoas de olho claro. Então, apesar de lindo, os olhos claros são mais susceptíveis a doenças e são mais sensíveis do que os olhos escuros. Interessante isso. Tem algo a se fazer contra a degeneração da mácula, que é uma das coisas que também preocupa muito? Então, hoje eu ponho a degeneração da mácula e a retinopatia diabética no mesmo patamar de preocupação, porque são doenças que, na degeneração da mácula, a gente ainda precisa descobrir, existe alguma falha no complemento da imunidade humana que permite que ocorra o quadro macular degenerativo. Pode ter uma história familiar associada, mas a gente sabe que existem hábitos de vida que são pioradores ou aceleradores da degeneração da mácula. Tabagismo, por exemplo, distúrbios de colesterol, distúrbios de triglicérides, né? As dislipidemias que a gente fala, que são alterações das gorduras no sangue. Hipertensão? Hipertensão arterial. As pessoas de olho claro têm uma prevalência maior. Então, esses fatores associados são aceleradores e pioradores da degeneração da mácula. Eu diria que o cigarro ainda seja o vilão principal. Na diabetes é a mesma coisa, né? A pessoa hoje, a alimentação à base de carboidrato é muito mais barata. Então, no mundo inteiro se come muito mais carboidrato do que proteínas ou vitaminas. E isso daí faz com que também a diabetes cresça muito. Então, tanto a diabetes, a retinopatia diabética, quanto a degeneração da mácula, está nos hábitos de vida, a prevenção. Então, a gente tem que se proteger do ultravioleta, com óculos solares eficazes. Isso que eu ia lhe perguntar, eu ia jogar a peteca para você cortar, né? Pessoas que compram óculos escuros em camelô, qual é o perigo? O perigo é total. Eu só vou concluir. O óculos escuro, dieta boa, qualidade de vida, esporte, equilíbrio, carboidrato. Tem que ter carboidrato, tem que ter, mas tem que ter a proteína, tem que evitar a gordura animal. Tudo aquilo que você ouve falar de alimentação saudável é o que você tem que ter para ajudar a prevenir a degeneração da mácula e a diabetes. E quanto ao óculos de sol do camelô, é um veneno. Por quê? Eu já expliquei no bloco anterior. A luz faz a pupila... proteção contra o UV, né? Então, mas a luz é pior ainda. É melhor você estar sem óculos olhando para o sol do que estar com óculos de camelô. Porque a luz do sol, por exemplo, faz a nossa pupila fechar. E, querendo ou não, entra menos ultravioleta dentro do olho. A hora que você põe o óculos de camelô e você escurece, além dele não bloquear o UV, ele faz com que a tua pupila fique aberta.
Então, mais susceptível. Mais susceptível ainda. Então, o óculos do camelô, nada contra os camelôs, mas o óculos deles não tem procedência. Você não sabe se aquilo é uma lente apenas escura ou se ela tem proteção ultravioleta. Então, agora aqui um mito, né, que o pessoal acha. Para ter proteção ultravioleta, você precisa de um óculos solar. Não. A lei no Brasil hoje obriga que todos os óculos de grau, mesmo transparentes, tenham proteção ultravioleta a 100%. Então, na verdade, o fato do óculos ser escuro e do óculos ser claro, não quer dizer que ele tenha proteção ultravioleta ou não tenha. A proteção ultravioleta é um filtro que é embutido na lente, que mesmo os óculos de grau tem que ter. Então, quem usa óculos sabe que se tomar sol e tiver de óculos de grau, mesmo transparente, fica com a marca do óculos no rosto, porque o ultravioleta não queimou a pele ao redor do olho. Então, o óculos do camelô, você não tem como saber se aquilo tem ou não proteção ultravioleta. E normalmente não tem, né? Pelo preço ser tão mais barato, você imagina que algo deva faltar nele. Claro. A proteção ultravioleta deve ser um dos fatores. Então, o óculos tem que se comprar na ótica, com procedência. Boa parte das óticas tem um aparelhinho e você pode pedir para eles, olha, eu queria ver que você me mostrasse. Então, eles têm os aparelhinhos que passam a ultravioleta, ele põe a lente e bloqueia a passagem do ultravioleta. Consegue fazer a leitura, então. Exatamente. Você aí compra um óculos solar com segurança. E dá para quantificar também essa proteção? Antigamente existia óculos solar 70% proteção ultravioleta. Hoje não, hoje tem que ser tudo 100%. É 100%. Então você põe lá e tem que dar 100% de proteção. Perfeito. Você usar um óculos solar 70% de proteção é mais ou menos assim, eu estou meio grávida. Né? Ou você está grávida ou você não está grávida. Eu estou meio diabético. Ou você está diabético ou não está diabético. A gente espera que o Inmetro analise bem, né, os fabricantes, né, de óculos com relação a esse 100%. Então, eu acredito que tudo que passa pelo Inmetro, que tenha a certificação do Inmetro, seja isso. E aí os óculos do camelô geralmente não tem, né? São falsificações. Até tem a marca lá do óculos bonito, famosa, mas é só a marca timbrada, né? Geralmente. É fake, né? É fake. Doutor, eu tenho a aflição de ver pessoas que coçam os olhos. Corre-se o risco de um deslocamento de retina nesse aspecto ou não? Ou pode trazer outro tipo de malefício? Coçar os olhos nunca é bom. Você faz uma desorganização geral no olho. Então, o coçador crônico de olhos, geralmente ele traz mais malefício para a córnea e para a parte anterior do olho do que lá para a retina e para o fundo do olho. Então, o coçador crônico, geralmente ele acaba deformando a córnea dele. Então, tem uma doença que talvez você já tenha ouvido falar, chamada ceratocone, onde a córnea da gente tem que ser uma esfera perfeita e de tanto a pessoa coçar os olhos, ela vai assumindo uma forma cônica. Por isso chama ceratocone. Essa forma cônica vai produzindo um astigmatismo tão forte, tão intenso, que a pessoa começa a enxergar tudo muito borrado por causa disso. O coçar forte os olhos pode fazer com que o vítreo descole com menos frequência, mas pode. Agora, para causar um descolamento de retina, tem que ser uma coçada com muita vontade e geralmente tem que ter uma lesão predisponente na retina que possa ser piorada por isso. O míope é mais predisposto a deslocamento de retina? O míope e o médio míope principalmente. O grupo dos míopes disparado que tem que mais se preocupar são os míopes que têm entre 2 graus e 6 graus de miopia. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu tenho 4 graus de miopia, descolei a retina, meu amigo que tem 18 graus de miopia nunca descolou. Ele pode ter um descolamento de retina com 18 graus de miopia, mas é menor a chance do que ele ter um descolamento de retina com o médio míope, entre 2 e 6 graus de miopia. Então o míope tem algumas lesões na retina, geralmente, que podem ser predisponentes ao descolamento de retina. É como se a retina ficasse mais fina, mais friável e rompesse com mais facilidade. Então, aí tem um ponto importante, doutor Celso, porque existe, após os 21 anos, a gente sabe que dá uma estabilidade na miopia, né? Ela se torna, até quando você recomenda que a pessoa possa fazer a operação, a cirurgia, né, de miopia,
porque dá uma estagnada, e nessa estagnada, evidentemente, as pessoas acabam desaparecendo do consultório do oftalmologista, né? Porque o brasileiro é muito mais imediatista do que, do que lidar com a prevenção, né? Vai no dentista quando dói o dente. Vai no dentista quando dói no dente, exatamente isso. Então, nesse afastamento, imagino eu que seja prejudicial, porque creio que é possível se verificar se existe uma tendência no deslocamento de retina através de exames médicos, não é? Exatamente. Existe um exame chamado mapeamento de retina, e esse exame, no médio míope, ele tem que ser feito praticamente anualmente. Porque se surgir uma lesão predisponente, vou citar lá o nome, degeneração látice, mas é uma área de retina que ela fica meio entreliça, fica muito fragilizada. E você detectar precocemente e com o raio laser você fazer um reforço dessa área da retina antes dela descolar, o prognóstico é ótimo e você não tem sequela nem problema nenhum. Pode me usar como referência, como o senhor fez comigo. Então, mais ou menos isso. Exatamente. Então, quando a gente fortalece a retina com laser, você fica bem. O problema é depois que eu já falou, depois que a retina descola, né? Depois que a retina descola, é como se rompessem aqueles milhões de nervinhos que tem na retina, que a retina é um tecido neurológico. E eu brinco, o exemplo que eu dou é assim, a retina antes de descolar, ela funciona como um fio de eletricidade de 6 milímetros. Num fio de 6 milímetros você pode ligar um aparelho de ar-condicionado, você pode ligar qualquer aparelho elétrico que não vai ter aquecimento nem sobrecarga sobre ele. Depois que a retina descola, ela vira um fio de 2 milímetros. Então, se você ligar um ar-condicionado num fio de 2 milímetros, você vai pôr fogo na tua casa, que você vai criar uma sobrecarga elétrica ali. Então, a retina, depois que você descola e reaplica a retina, ela volta a funcionar, mas ela volta a funcionar com limitações muito maiores, né? Eu brinco, voltando na TV de tubo, né? Às vezes eu falo para o paciente, agora seu olho direito é uma TV Full HD e seu olho esquerdo é uma TV Colorado RQ. Colorado RQ era a marca da TV de tubo antigamente que a gente tinha em casa, né? Os idosos vão lembrar o que é a Telefunken e uma Colorado RQ, né? Com certeza. Está entregando a nossa idade aqui, viu, doutor? Olha, a gente vai continuar fazendo algumas perguntas aqui para o doutor Celso, no estilo mitos ou verdades, né? No próximo bloco eu vou dar 3 comunicados da agenda do Fronteiras da Ciência. Preste atenção, eu vou começar com o primeiro comunicado do terapeuta integrativo Corpo-Mente, Daryl Champlin, um antropólogo americano, residente aqui na cidade de Santos. Trate dores, depressão, ansiedade, traumas, medos e outros problemas emocionais com a psicoterapia corporal. A técnica envolve uma massagem de corpo inteiro que utiliza reflexologia, acupressão e estimulação eletrônica dos músculos e nervos, empregando antigas técnicas chinesas aliadas à moderna tecnologia. A massagem utiliza toques e estímulos elétricos transcutâneos e musculares em pontos específicos para eliminar tensões crônicas e permitir o retorno do fluxo bioenergético pelo corpo. Cada músculo e área do corpo estão ligados a emoções que reprimimos e nem percebemos. Na massagem também são realizados movimentos oculares e fotoestimulação, visualizações, expressões faciais, movimentos dos membros e alongamento. Marque sua massagem e mencione fronteiras para aproveitar condições especiais. Entendeu? Olha lá, eu vi no Fronteiras da Ciência, ele vai dar um desconto, o Daryl Champlin. O agendamento é no WhatsApp 997416022 ou pelo site suasaudeintegral.com.br. O segundo recadinho vem da filosofia oriental Happy Science, que comunica o Happy Hour meditativo, uma meditação especial objetivando, após o dia de trabalho, a pessoa voltar para casa relaxada e equilibrada, mediante uma contribuição mínima de R$2 apenas. Vai ser no dia 6 de julho, sexta-feira, às 19 horas. As inscrições devem ser feitas através do telefone 3219-4600 ou pelo WhatsApp 99158-4589. O local do Templo de Santos é na rua Júlio Conceição, 94.
E o último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz sobre o atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. Essa mesa associa a radiestesia, radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas no dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, tanto presencial como online. Basta ligar no 99 172 9798, também é o WhatsApp, tá? 99 172 9798, deixa seu nome e telefone que a Eliane ligará de volta. E o atendimento ocorre na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos, no Marapé. Se você perdeu qualquer informação aqui da agenda do Fronteiras da Ciência, rodapé, que a gente está comunicando, não se preocupe, entre em nosso site fronteirasdaciencia.com.br e depois clique no campo Agenda da Semana. Voltamos já com o Dr. Celso, é rapidinho. Estamos de volta já em nosso terceiro e último bloco. Hoje o assunto é com o Dr. Celso Afonso Gonçalves, ele que é cofundador da Unilaser, oftalmologista, especialista em catarata, retina e vítreo. E estamos falando sobre mitos e verdades no campo da oftalmologia, né? Esse bloco é oferecimento da loja Merlin, conta com grande variedade de incensos e também de pedras naturais e roladas aqui da Baixada Santista. Tem todo tipo de vela, velas tudo quanto é jeito, importada, nacional, assim como tarôs também nacionais, roupas, acessórios de ciganos, tem livros do ramo esotérico, livros religiosos, enfim, tudo quanto é tipo de artigos religiosos e esotéricos você encontra na loja Merlin. Anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12. Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, bem fácil de você encontrar, tá bom? Número 12, procura o André ou os funcionários da loja Merlin, fala que viu no Fronteiras da Ciência e você será muito bem recebido. Doutor Celso, a pessoa que lê demais também pode prejudicar a visão? Não, cai no mesmo princípio do descanso do tablet. Tá. Então é assim, a pessoa ler é bom, é um exercício para a visão. É um exercício para os olhos. É um exercício para os olhos, só que tem que ter suas pausas. Tá. Então, você quer ler um livro de 200 páginas um dia, leia, mas você, cada 50 minutos olha para longe. A gente, quando está muito focado na visão de perto, numa leitura, a gente também esquece de piscar. Uhum. O olho resseca muito mais facilmente. Então, a gente precisa piscar, a gente precisa lubrificar o olho, a gente precisa movimentar o olho. Numa leitura, o olho fica muito estático. Uhum. Então, é bom, olha para longe, para a direita, para a esquerda, movimenta o olho, pisca para lubrificar melhor o seu olho. É muito bom a pessoa ter, principalmente quem tem vista seca, usar bastante o lubrificante, né? Principalmente à noite, que dorme, né? Na hora de dormir, né? Usar. O colírio lubrificante hoje ele tem a função de lubrificar, mas também de lavar o olho. O ar está muito sujo, a qualidade do ar nossa aqui está muito ruim. Então, se você pegar o parapeito da sua janela, limpar de manhã, deixa bem limpinho, vai embora trabalhar, vai fazer suas atividades, volte à noite e passe o dedo lá. Aquilo está em contato com os nossos olhos, com os nossos pulmões, com a nossa pele. E o colírio lubrificante, ele além de lubrificar, ele dá uma lavada nessa sujeira do olho, né? Então ele traz um duplo conforto. Então o colírio lubrificante hoje em dia acaba sendo essencial e acho que é o colírio mais prescrito no mundo, né? O mais... porque o ar está sujo no mundo inteiro, né? A gente não tocou ainda no assunto da catarata, né, doutor? Catarata que também dificilmente com a idade você escapa dela. A catarata hoje é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Quando a gente fala de degeneração de mácula, de retinopatia diabética e glaucoma, nós estamos falando de cegueiras irreversíveis. Catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. No Brasil, nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas com catarata esperando por cirurgia. Mas hoje é uma cirurgia bem simples, não é? Eu não gosto do termo simples. Simples dá a impressão que você vai tirar uma verruga, né?
mas é uma cirurgia hoje muito moderna, que a tecnologia... Digo assim, simples comparando com o passado, né? Não, sim, então, a tecnologia, né, quando a gente estava falando de tecnologia, a tecnologia na catarata evoluiu de forma absurda. Então, hoje a cirurgia de catarata tem muita tecnologia envolvida, tem muita preocupação envolvida, mas é uma cirurgia que se tornou muito confortável para o paciente. Acho que o termo é conforto. Então, uma cirurgia hoje que você faz em 5 minutos, anestesia à base de colírio. Se a pessoa estiver nervosa, uma sedação, ela 5 minutinhos dá uma relaxada. Não tem ponto, não tem curativo, não tem hospitalização. Então, a cirurgia se tornou uma cirurgia extremamente confortável. 5, 6 minutos, uma catarata. É bem rápido. A gente, numa manhã, às vezes faz 15, 20 cirurgias de catarata. Faz em série mesmo. Existe algum risco de erro nessa cirurgia, doutor? De erro não. Você tem, como qualquer cirurgia, você tem risco de complicações cirúrgicas. Eu acho que o erro é algo grave, né? O erro é algo que você falhou no ato de realizar um procedimento. Agora, toda a cirurgia você está sujeito a uma hemorragia, sujeito a uma infecção, sujeito a uma rejeição de algum produto usado na cirurgia. Então, bactéria, alguma coisa assim? Você tem que ter todos os cuidados, né? Hoje você tem o que a gente chama de cirurgia segura. Cirurgia segura é uma norma que você tem da Agência Nacional de Saúde Suplementar, associado com a Anvisa, associado com as agências credenciadoras de certificado de qualidade. Então, hoje, quando você vai operar numa clínica ou no hospital, isso daqui vale uma dica para você, telespectador. Procure saber qual a certificação de qualidade que tem. Porque só ganha uma certificação de qualidade uma instituição a partir do momento que ela prova que ela tem uma cirurgia segura. Desde a esterilização, desde a faxineira que limpa o chão, da esterilização de todos os produtos utilizados, da qualidade dos produtos utilizados, ou seja, até os fornecedores que fornecem produto para aquela cirurgia são vistoriados. São muitos parâmetros em jogo. Muitos parâmetros em jogo. Então, hoje, assim, a preocupação, assim, que você fala, puxa, eu vou operar com o Celso, ou vou operar com o João ou com o Manuel. Vou operar onde? Vou operar ali que o doutor quer operar ali. Mas ali é qualificado? Existe um selo de qualidade, de certificação para aquele lugar? É um parâmetro que você pode se agarrar para ter certeza que você teve uma cirurgia segura. Em se realizando uma cirurgia segura de catarata, hoje em dia, a chance de você ter problema é muito pequena. Hoje a incidência de problemas com cirurgia de catarata é menor que 0,03%. Nossa, é raríssimo. Então nós tivemos aquele caso grave em São Bernardo do Campo, né? Muitas pessoas. Então, ali foi feita a rastreabilidade e foi falha na esterilização do material utilizado, né? Então, falha no procedimento, ou seja, não era um local de cirurgia segura. Quando eu falo cirurgia segura, é o termo utilizado justamente para isso. Então, a rastreabilidade de todo o processo se mostrou falha. Então, aí você teve aquelas infecções em série, e a infecção pós-cirurgia de catarata sempre é grave, a chance de levar a cegueira é enorme. Então, você tem que hoje ter normas e padrões que tem que ser seguidos. Por isso que eu falo, a cirurgia para o paciente ali é 5 minutinhos, é rápido, foi o termo que você usou, uma cirurgia fácil, mas na verdade existe todo um processo complexo por trás, que vai desde a cirurgia segura até a evolução tecnológica, a máquina que você usa para fazer a cirurgia, né? Então hoje você tem máquinas moderníssimas, mas você tem máquinas antiguíssimas ainda em funcionamento, em alguns hospitais, em alguns lugares, que infelizmente não se atualizam. Esse campo tecnológico de equipamentos e máquinas evoluiu muito nesses últimos anos, doutor? Muito, muito. Hoje você não, assim, eu nesses 25 anos, né, às vezes a gente começa a lembrar como era no passado, você fala, é o que eu brinco, né, antigamente a gente ficava feliz, você pegava um Uno Mille, né, sem fazer propaganda da Fiat, mas a gente tinha um Uno Mille sem ar-condicionado, com câmbio manual e era feliz. Hoje, você quer um carro mais moderno, você quer um ar-condicionado, você quer um câmbio automático no carro, GPS, né? Você quer um GPS, que é fundamental.
E aí você fala, puxa, mas eu era feliz com um carrinho daquele, né? Hoje eu já não seria feliz. Trás, né? Então é a mesma coisa com essas máquinas. Mas aí sempre, no caso, a clínica sempre tem que estar investindo em equipamentos, né? Acaba gerando um custo também para isso, né? Para você manter esse acompanhamento tecnológico. Hoje a nossa clínica, e eu acredito que todas as clínicas, a gente trabalha com uma verba de R$300 mil anuais de reinvestimento em tecnologia. Então é muito dinheiro e você não tem retorno desse dinheiro, né? As operadoras de plano de saúde, por exemplo, elas não valorizam se você está operando com uma máquina super moderna ou se você está operando com uma máquina obsoleta. Eles pagam o mesmo, né? A operadora paga o mesmo para quem tem uma máquina super moderna e paga o mesmo para quem tem... Tanto que vai mudar isso. Em 2019... A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai permitir que o plano pague diferenciado para empresas certificadas. Muito bom. A certificação vem também de encontro a isso. Então, se você é certificado, é sinal que você tecnologicamente está mais evoluído, você vai ganhar mais. Se você não está certificado, vá se adequar e aí você pode pleitear um pagamento diferenciado. Hoje não. Hoje o valor é único para todos. E a gente então acaba investindo... Quer dizer, a partir de 2019 isso muda. A partir do próximo ano isso muda. No Brasil tem ali que pega e que não pega. A gente espera que pegue. Espera que pegue, né? Com certeza. Porque a gente faz esse investimento por amor, né? Que a gente tem aquela... A gente gosta do que faz, né? A gente quer conforto para nós, segurança para o paciente, conforto para o paciente. E é óbvio que o grande movimento que a nossa clínica tem hoje é a propaganda boca a boca. E a propaganda boca a boca só surge se você tem bons resultados. Quanto melhor a tecnologia é aplicada e a melhor forma que essa tecnologia seja aplicada, melhor o resultado para o paciente, maior a satisfação. E aí o boca a boca vai funcionando. Mas, voltando um pouco na história da tecnologia, eu me lembro que quando começaram as primeiras cirurgias de miopia, elas eram a bisturi, né? Ó, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Muitos eram feitas com caco de gilete. Meu Deus. Aquela gilete azul, né, que existia, que se punha no barbeador. Hoje não, hoje o jovem que está assistindo hoje nem sabe o que é uma gilete para pôr no barbeador. Mas se fragmentava um caco de gilete e se fazia com caco de gilete. Ou o diamante, né? Quer dizer, os médicos que eram mais... Eu não sou tão velho aventureiros. Assim. Os mais aventureiros faziam com caco de gilete, os mais corretos, que eram entusiastas dessa cirurgia, faziam com diamante, que era um corte muito mais preciso, muito mais efetivo. Ela foi boa, mas ela trouxe muito problema, né? Hoje, muita gente que fez a cirurgia naquela época sofre, porque a córnea vai se desmontando aos poucos, né? Você pegava... Para quem não entende, pegava-se a córnea e se cortava como uma pizza. Igualzinho que você corta uma pizza hoje. E aí você conseguia corrigir o grau de miopia do paciente. Não corrigia a hipermetropia, mal corrigia o astigmatismo, mas corrigia bem a miopia. Só que com o passar dos anos, esses pedaços de pizza iam se separando, né? É como se a córnea fosse se desmontando. E muita gente mesmo sofreu com isso. Com o advento do excimer laser, na década de 90, no início dos anos 90, o primeiro excimer laser no Brasil chegou em São Paulo, no Instituto Tadeu Civintal, em 1992. Aí isso mudou, porque o laser se mostrou muito mais seguro, muito mais eficaz. E não corre esse risco da desmontagem corneal? Não corre mais o risco de desmontagem. E ele realmente trouxe um benefício e passou-se a se poder corrigir tanto a hipermetropia e o astigmatismo, que se tinha muita dificuldade na época do bisturi de diamante. E aí o sucesso da cirurgia foi muito maior. Foi muito maior. Foi aí que eu fiz a miopia, depois disso, porque no laser... Eu lembro que quando eu era mais jovem, com bisturi eu não queria correr esse risco, não. Mas hoje quem faz a cirurgia de catarata também já automaticamente já faz miopia ou não? Então, quando você opera a catarata, a gente implanta uma lente dentro do olho. É obrigatório o implante da lente, faz parte da técnica. Essas lentes também evoluíram com a tecnologia muito. Então, hoje a gente... consegue mudar o foco. A gente tem precisão para corrigir a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia.
Presbiopia também? E estou frisando isso porque a presbiopia, ela não tinha como você melhorar a visão de perto do paciente sem o uso de óculos, né? E aí agora eu me senti velho outro dia, né? Porque nós estamos em 2018, em 2008 eu pus a primeira lente para presbiopia, já vai para 10 anos, né? E você vê que ainda hoje as pessoas se surpreendem. Por quê? Porque essa tecnologia veio evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje você consegue lentes trifocais. Então você opera a catarata, implanta uma lente trifocal e nessa lente trifocal você pode corrigir o grau de longe, tanto faz se é hipermetropia ou miopia, o grau de meia distância e o grau de perto. Nossa, que maravilha. E isso doutor. você traz multifocalidade, né? Sem precisar de óculos. Que maravilha. Olha, o papo hoje é com o Dr. Celso, cofundador da Unilaser. Para quem tiver interessado, vamos dar o contato da Unilaser, produção. Vamos lá, por favor, Rafael, vamos jogar. A Unilaser fica na Avenida Ana Costa, 222, fácil, né? Ana Costa, ó, 222, não tem como errar. Chegou no prédio lá, conjunto 44. Tá vendo? Só número repetido, né? Na numerologia deve dizer que isso é importante. Então, lá, Ana Costa, 222, conjunto 44. E o telefone para agendamento é o 3235-6823. Rafael, segura mais um pouquinho as informações. Quem estiver pegando uma canetinha aí, né? Para anotar, tá bom? Então, o Dr. Celso é da Unilaser. Dr. Celso, óculos vicia? Não, óculos não vicia. Ar-condicionado vicia? Você se imagina hoje num carro sem ar-condicionado? Não, isso eu não consigo imaginar. Hoje em dia não dá mais. Não, então. O óculos é a mesma coisa. Quando você vê que é inconsciente, quando você vê que é tão melhor, você enxerga às vezes tão melhor com óculos, que você não consegue mais ficar sem óculos, mas óculos não vicia. O que acontece é o parâmetro de comparação. Se você não tivesse nunca tido um carro com ar-condicionado, hoje você andaria com o vidro do carro aberto, para tomar um ventinho na cara. Né? Então, não, isso é mito. Óculos não vicia. Ok. E dores de cabeça constante, isso pode estar ligado a problemas de visão também? Porque tem pessoas que têm dores de cabeça e diz que não descobre a causa, né? A dor de cabeça pode ter relação com problema de visão, mas as dores de cabeça com problema de visão, elas têm umas características mais específicas. Certo. Elas aparecem geralmente no final do dia. Então, quem tem dor de cabeça decorrente da visão dificilmente acorda com dor de cabeça. Ela aparece no final do dia por um cansaço, por fadiga, né? E ela geralmente é frontal, ela não pega a cabeça toda, entendi. ela fica na região frontal, em cima dos olhos. Tá. E o que acontece é que ela não é, ao contrário do que se pensa, isso é um mito. A principal causa de dor de cabeça é a visão. Não, não é. Você tem problemas de articulação temporomandibular que dão muito mais dor de cabeça. Mas problema do quê? E problemas de coluna cervical. Doutor Celso, muitíssimo obrigado pela sua presença no Fronteiras. Foi uma hora que passou voando, acredita nisso, porque nem senti tantas perguntas que a gente tem para fazer nessa área, né? E eu acho que os seus alertas, seus cuidados, mitos e verdades que o senhor muito bem explicou para a gente, foi fundamental para mim e para os telespectadores. Agradeço de coração ao senhor, à Unilaser, viu? E deixa eu só dar aqui o tema da semana que vem, nós vamos falar sobre vícios cibernéticos, que é quase que uma continuação aqui hoje, né? Ó, vícios cibernéticos e solidão interativa, com o escritor Adeilson Salles. Ele é um escritor espírita, mas de múltiplos assuntos. O Adeilson Salles hoje reside em Olinda, no Pernambuco. Ele estará aqui no Fronteiras para falar sobre isso, sobre esse problema desta modernidade que hoje o Dr. Celso já deu, né, o anúncio, o pré-anúncio desse tema da semana que vem. Então, muito obrigado, Dr. Celso, agradeço ao senhor, agradeço a você, amigo telespectador. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.